Graça e paz, meus irmãos. Quem se alegra sou eu, por ter sido convidado para estar novamente com os irmãos aqui. Lembro da primeira vez que estive, foi uma benção. Alguns rostos conhecidos aqui, eu lembro bem. Mas sempre é uma alegria estar com os irmãos, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Viemos inclusive de uniforme, né, presbítero Antônio? Não combinamos nada, né? Mas viemos de uniforme aqui, os dois de barba, olha só, uma benção. Meus irmãos, a gente se alegra muito por estar na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos em Cristo, vendo o que Deus tem feito com o seu povo, vendo o que Deus tem feito aqui na cidade de Bento Gonçalves, aliás, vendo o que Deus tem feito no Rio Grande do Sul, no nosso estado, tem sido alcançado pela pregação fiel da palavra do Senhor, e isso alegra muito o nosso coração. E o nosso propósito nessa manhã é pregar a palavra de Deus. Fiquei pensando, quando o presbítero Antônio me fez o convite, eu fiquei pensando no que a gente poderia refletir nessa manhã, que nos fizesse pensar na importância que é nós cultuarmos ao Senhor no templo, mas também que nos fizesse refletir em como de fato tem estado o nosso proceder diante de um Deus que merece ser cultuado, mas que não necessariamente precise ser cultuado. Deus é Deus, nós cultuando ou não. Mas quem somos nós, se nós não cultuarmos a Deus? Então, para essa manhã, com essa reflexão em mente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 73, e que você pensasse, antes mesmo de nós olharmos para esse Salmo e lermos o Salmo, que você pensasse no seguinte: o povo de Israel toda a vida foi inconstante. O povo de Deus sempre foi assim. Em alguns momentos o povo era firme, e ele cultuava a Deus, tudo que ele fazia era pensando em agradar a Deus. Em outros momentos, o povo se afastava da fé, e aí Deus mandava um profeta e dizia: olha, se vocês não se arrependerem, vocês serão condenados, eu vou derramar minha ira sobre vocês. E aí o povo vinha de volta. Caminhava um tempo, e depois ele ficava vislumbrado com algumas coisas que eram fora dos arraiais, e ele acabava se desviando novamente. Isso aconteceu inclusive no deserto. O povo foi liberto do Egito, caminhava com Deus diariamente, Deus sustentava o seu povo, e o povo ainda assim, estando ali na presença de Deus, se desviava, reclamava, murmurava. Deus mandava o maná, e o povo dizia: olha, só o maná não é suficiente. Aí Deus dizia: vou mandar codornizes para vocês, mas não juntem. Façam isso, comam o que tiver que comer durante o dia, mas não juntem, porque amanhã eu vou dar de novo. O que o povo fazia? Juntava e aquilo apodrecia. O povo sempre tinha os seus momentos de fervor espiritual, mas os seus momentos também de arrefecimento da fé. Por que isso acontece? O povo de Deus é assim. Na história do povo de Deus sempre foi assim. Então o fato de nós estarmos dentro da igreja não implica necessariamente uma fé verdadeira. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Será que será que nós que estamos aqui hoje, temos de fato uma fé verdadeira? Qual tem sido o nosso propósito principal em cultuarmos a Deus em ajuntamento solene? Salmo de número 73 nós falaremos, um salmo de Asaf. Não se sabe necessariamente, não se tem um contexto muito claro para que nós estudemos e dissemos assim: olha, Asaf estava passando por isso. Mas ele explica no seu salmo algo que muitas vezes acontece na vida dos crentes. E é por isso que eu escolhi esse salmo, e eu penso que a reflexão dele é muito oportuna para nós nessa manhã. Antes de nós lermos o salmo, vamos orar? Deus, nós te louvamos por essa manhã, estarmos em tua casa, para meditar na santa palavra do Senhor. Nós bem sabemos que nós temos a nossa capacidade limitada, nós somos falhos,
fracos de entendimento, mas é por isso que nós pedimos, ó Deus, nesse instante, que o Senhor ilumine a nossa mente com Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti, e que tudo isso redunde em glória e honra ao Teu nome que é santo. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 73, eu divido ele em 4 partes, para que fique mais claro o nosso entendimento, mas a gente vê aqui um problema, a apresentação de um problema, nós vemos o desenrolar desse problema, nós vemos também uma operação divina, de tal forma que a visão do salmista é corrigida, e nós vemos a correção do problema de uma vez por todas, por assim dizer, ao final deste salmo. Então, acompanhe a leitura do verso 1 e o verso 2. Versos de 1 a 3, melhor dizendo. O salmo diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Repare que o salmista começa apresentando uma visão geral, por assim dizer, de como é o cuidado do Senhor para com todos os seus filhos. E ele diz de Deus aqui, olha, com efeito Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Deus derrama da sua bênção e da sua graça no seu povo. Deus é bom para com aqueles que têm o coração limpo. Deus é bom. Deus tem um relacionamento pactual, um relacionamento especial com aqueles que são filhos de Deus, com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Com estes, Deus tem um relacionamento especial. Entretanto, Deus cuida de todas as pessoas indistintamente. É isso que nós aprendemos quando nós escutamos, por exemplo, que Deus derrama sobre todas as pessoas a sua graça comum, mas Deus derrama sobre algumas pessoas, sobre os eleitos de Deus, a sua graça especial. Então, quando nós pensamos na graça comum, a gente vê que o sol, por exemplo, a Bíblia fala isso, o sol nasce só para os crentes. Os ímpios andam só nas trevas. Não, o sol nasce para justos e injustos. A mesma chuva que irriga a plantação de um justo, ela também irriga a plantação de um ímpio. Deus faz isso com todas as pessoas. Deus sustenta o povo justo por meio de um trabalho, de um emprego. A mesma coisa Ele faz com os ímpios. Então, algumas coisas Deus faz para todas as pessoas. Mas com os justos Ele tem um relacionamento especial. O que acontece aqui é que, embora o salmista veja esse aspecto geral do cuidado de Deus para com todas as pessoas, ou com os limpos de coração, ele apresenta a condição dele nesse momento aqui. Ele diz, quanto a mim, porém, embora Deus cuide de todas as pessoas justas, embora Deus tenha um relacionamento especial e pactual com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, eu estou com algum problema. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Se não fosse o quase, e ele diz muito claro aqui, por que os pés dele quase se resvalaram. Repito, a graça comum de Deus alcança todas as pessoas. Todas as pessoas, indistintamente. Nossos olhos não podem necessariamente estar voltados apenas para esse aspecto da graça de Deus, somente para a graça comum. E, de certa forma, era isso que acontecia com o salmista naquele momento. Porque ele apresenta aqui o real problema do salmo. Ele invejava a prosperidade dos ímpios. Meus irmãos, isso não é uma realidade somente do coração daquele salmista. Quantos crentes ficam pensando em vários momentos da vida, por que comigo tudo é difícil, pastor?
Eu fico imaginando o reverendo Geraldo, que ele tem mais tempo de ministério do que eu de vida. Quantas vezes ele já teve que dizer para as pessoas que foram lá se aconselhar com ele, pastor, comigo parece ser tão difícil, olha aqui é tão... Mas o vizinho do lado aqui, olha ali, ó, troca de carro todo ano. E eu aqui com meu carrinho velho aqui, e o fulano ali, olha, trocou de carro de novo. E eu trabalho aqui dando murro em ponta de faca e recebo X valor aquele, eu nem sei o que aquele miserável trabalha. Mas olha lá, o homem está sempre cheio de dinheiro. Meus irmãos, isso acontece no meio dos crentes. Infelizmente, muitas vezes, os aconselhamentos que nós fazemos é simplesmente dizer assim, ó, meu irmão, para onde tu está olhando? Invejar a prosperidade dos ímpios é pecado. E muitas vezes, quando isso acontece no meio dos crentes, os pés quase resvalam. Não é um problema um ímpio prosperar. O problema é o crente invejar. E esse é o real problema, o verdadeiro problema do Salmo é isso. Invejar a prosperidade dos ímpios. Aliás, se nós tivermos que dar um tema para um sermão neste Salmo, ele teria que ser trocando as lentes da inveja pelas lentes da confiança em Deus. Trocando as lentes da inveja pelas lentes da confiança em Deus. Veja que aqui, o salmista apresenta de maneira muito clara que o foco dele está completamente desajustado. Ele até entende que Deus é bom. Ele até entende que Deus tem um relacionamento especial e pactual para com aqueles que são limpos de coração. Mas ele, quanto a mim, ele deixa isso muito claro, quanto a mim quase me resvalaram os pés. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes. Porque eu invejava a prosperidade dos perversos. Às vezes isso acontece conosco, irmãos. E por que é bom que a gente reflita sobre essa questão? É claro que isso não aconteceu aqui, mas digamos que em algum momento da história da igreja isso aconteça. Caramba, por que todo mundo tem... Eu vou abrir um parênteses, né? Por que todo mundo cultua numa igreja e nós num hotel? Por que todo mundo tem um lugarzinho para sentar fixo e a gente tem que estar aqui? Primeiro troca para essa sala, segundo troca para essa sala. Entendem que é muito fácil nós desconfiarmos de Deus, porque algumas coisas ainda não aconteceram. Onde Deus alcançou um povo? Em um hotel. Onde Deus chamou eleitos residentes em Bento Gonçalves? Em um hotel. Onde Deus tem alimentado com a pregação da palavra fiel o povo de Bento Gonçalves? Em um hotel. Então o fato de nós hoje estarmos reunidos nesse prédio aqui, não pode simplesmente nos deixar vislumbrados e dizer, agora sim Deus vai nos abençoar, meus irmãos. Isso aqui, a inauguração desse trabalho hoje aqui, a dedicação desse templo é fruto de uma bênção que Deus já tem derramado sobre a vida do povo de Bento Gonçalves há anos. Hoje ele só está dizendo assim, olha, eu posso dar mais bênçãos se eu quiser para vocês. Hoje ele está dizendo assim, olha, da mesma forma que eu alimentava vocês lá, eu vou continuar alimentando vocês aqui. A mesma palavra que era fielmente pregada lá, vai continuar sendo pregada aqui, nada disso vai mudar. O que muda é o local. Então a gente precisa olhar para isso, não com os olhos da inveja, dizendo, olha, o fulano tinha uma igreja, olha lá, nem prega direito a palavra de Deus, mas a igreja deles... Meus irmãos, o que nos importa de fato e de verdade é o alimento espiritual que nós recebemos da pregação da palavra, da leitura diária. Nós ficamos maravilhados com o que Deus tem feito, sim, mas Ele não tem feito isso simplesmente porque Ele tem um templo bonito. Ele tem feito isso porque o povo tem sido alimentado com a pregação da palavra. E é isso que alegra o nosso coração. E a prova disso é que hoje Ele traz o povo para um lugar bonito, amplo, espetacular, na verdade, o lugar. Mas o que realmente precisa nos importar
é aquilo que ele já tem feito há anos nessa cidade. Ele tem convertido pessoas aqui. Ele tem alimentado o seu povo pactual aqui. Ele tem trazido pessoas fiéis para pastorearem o rebanho do Senhor aqui. E isso é prova do cuidado de Deus. O salmista invejava a prosperidade dos arrogantes. Invejava a prosperidade dos perversos. E ele quase resvalou. Então esse aqui, a gente vê um aspecto duvidoso no coração do salmista. E crente de verdade, inspirado por Deus, escreveu um salmo. Inspirado por Deus, mas nesse momento ele estava duvidoso e ciumento. Olha lá, fulano trocou de carro. Naquela época não tinha carro assim, né? Que nem a gente tem agora, né? Estou cometendo um anacronismo aqui, mas é só para que a gente entenda. Olha lá a casa do fulano e olha a minha aqui. Basicamente era isso que estava acontecendo. Ele descreve agora muito claramente a visão distorcida dele até nesse momento. A partir do verso 4 ele diz assim, para eles, olha só se não é o retrato de algumas pessoas hoje. Nosso retrato muitas vezes hoje. Ele diz assim, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Nédio é brilhante. Ele diz assim, olha só, o fulano passa, parece que está desfilando numa passarela. Chega a brilhar o fulano. Olha lá. Não partilham de canseira dos mortais. Vê se não é isso, pastor, eu estou aqui dando murro em ponta de faca. E o fulano acho que nem trabalha, olha o tanto de dinheiro que aquele cara tem. É igualzinho. Não são afligidos como os outros homens. Está vendo, pastor, eu estou sofrendo aqui. Olha, só não tem noção. O fulano ali, parece que não sente nada, não sofre nada. Nunca vi aquele homem doente, nunca vi nada acontecer com ele. Olha a visão distorcida do salmista. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eles se viram, eles prosperam, parece que nem existe Deus para eles. E o povo de Deus olha para eles com tanta inveja, e os pés quase resvalam. Porque o foco está tão distorcido que ao invés do povo pensar em coisas maiores, em ansiar pelas coisas da glória, ele fica com as suas raízes fincadas aqui, e ele olha mais para a prosperidade dos ímpios do que para a própria operação de Deus. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Meus irmãos, parece que o salmista está olhando para a nossa realidade e escrevendo o salmo. Sempre tranquilos. É um crente de hoje que está sendo provado, às vezes até mesmo por Deus, mas está olhando a prosperidade dos ímpios e está dizendo, olha aqui, pastor, eu estou cheio de problema aqui, minha família está assim, meu emprego está assim, eu estou sendo perseguido no emprego, e olha o fulano ali, sempre tranquilo, aumenta as suas riquezas. Será que isso só acontecia naquela época? Será que hoje o crente não faz mais isso? Não questiona, será que Deus me abandonou? O que Deus está fazendo, será? Porque para nós parece ser tão difícil e para os outros muito, muito fácil. Aí ele diz assim, olha o que o problema de uma visão distorcida pelo pecado faz com as pessoas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. É como se ele estivesse dizendo, de que adianta eu ir à igreja todo domingo, eu ler a Bíblia todos os dias, de que tem adiantado eu ser fiel a Deus, eu caminhar de acordo com a Escritura, se eu sou afligido a cada manhã, e os outros que nem se importam com isso, aumentam suas riquezas, nunca são afligidos,
deitam a cabeça no travesseiro bem tranquilo, sem preocupações. Aqui é o retrato de um crente quase se desviando da fé, por causa de uma visão distorcida. De onde vem essa visão distorcida, será? Meus irmãos, todas as pessoas, de alguma forma, têm isso. Se você pensar na história bíblica e olhar para o passado, você vai ver que Deus disse para o homem e para a mulher: vocês podem comer de todas as frutas que tiverem nesse jardim, menos aquela ali, fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali vocês não podem comer, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. A serpente, muito sagaz, disse assim: olha, está vendo aquela fruta lá? O que Deus disse para vocês? Ele proibiu vocês de comer aquela fruta ali? Por quê? Porque vocês iam morrer? Que nada. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E ela apresentou aquele fruto, e a visão, por causa do desejo do coração, distorceu-se. Então, aquilo que antes, aos olhos deles, era maléfico, agora se apresenta como algo palatável, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Desde aquele momento, todas as pessoas têm a sua visão distorcida, têm o seu desejo pecaminoso. A palavra de Deus diz que todas as pessoas já nascem mortas em seus delitos e pecados. É por isso que essas coisas acontecem com os cristãos. Deus está dizendo para eles, por meio da Escritura Sagrada: olha, tem coisa além dessa vida. Não se limitem às coisas dessa terra, porque o que eu tenho preparado para vocês na glória é muito maior que aqui. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todas essas coisas nós vemos na Escritura Sagrada. Mas a visão distorcida das pessoas por causa do pecado faz com que elas entendam isso aqui e até compreendam intelectualmente, mas olhem para a prosperidade dos ímpios e invejem. Digam: olha só, eu aqui trabalhando feito um condenado, e o fulano ali prosperando e não é afligido, parece que nada acontece com ele. Isso é uma herança do pecado. Meus irmãos, o salmista, ainda que estivesse refletindo sobre isso, ele até tenta resolver de alguma forma o problema dele sozinho. Mas, quando nós falamos em invejar a prosperidade dos ímpios, a cobiça, nós lembramos inclusive dos mandamentos do Senhor. Lá em Êxodo, Deus deixa registrado para o povo: não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o carro do teu próximo, a bicicleta do teu próximo. Não cobicem nada do próximo. Invejar a prosperidade dos ímpios é pecado, é descumprir o 10º mandamento. Toda vez que isso acontece, nós estamos falhando com a palavra de Deus. Toda vez que isso acontece, nós estamos deixando carimbado a nossa incapacidade de viver de acordo com os princípios da Sagrada Escritura. E para melhorar, o salmista diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Parece que ele estava tentando o seu entendimento vinha à tona e ele estava entendendo que alguma coisa estava errada com ele. Mas ele tenta primeiro resolver o problema sozinho. E aí quando ele pensa: olha, eu tenho alguma coisa errada, eu vou ter que resolver. O fato dele pensar em como resolver isso, ele disse: não dá. Eu não tenho condições de fazer isso. O fato dele simplesmente pensar já apresentou por ele uma tarefa pesada demais. É como se ele estivesse reconhecendo que essa visão distorcida que ele estava tendo não tinha como ser resolvida pelas suas próprias forças. E aí o verso 17 nos mostra algo impressionante. Porque ele diz assim, ele apresenta duas realidades em um salmo que parece que não é a mesma pessoa.
escrevendo, ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Reparem que o salmista ficou com a sua visão distorcida, os seus pés quase resvalando, o seu coração invejando a prosperidade dos ímpios, até que houve um momento crucial na vida dele. Houve um momento crucial em que a visão dele passou de uma distorção diabólica para uma visão correta, e daí a passar a enxergar as coisas, de fato, com os óculos da Escritura Sagrada. Quando foi que isso aconteceu? Quando ele entrou no templo. Até que eu entrei no templo. Meus irmãos, o judeu tinha um problema com o templo, o judeu idolatrava o templo. E Jesus Cristo foi acusado de blasfemar contra o templo, os apóstolos foram acusados de blasfemar contra o templo. O templo em si se tornou uma idolatria para o judeu. Mas, meus irmãos, Deus nunca quis que o templo fosse... Ele mesmo diz na sua palavra, olha, essas 4 paredes aqui não são capazes de me conter, eu não habito aqui. Não pensem vocês que vocês vão construir uma casa e essa casa vai me agradar, não é isso. Mas o templo simboliza a presença de Deus. Deus conosco. O templo simboliza a união dos santos, o ajuntamento solene, o alimento que Deus proporciona para o seu povo. O templo simboliza a presença de Deus. Então é como se o salmista dissesse assim, olha, até aqui eu estava vivendo pelas minhas próprias forças, eu estava caminhando com as minhas próprias pernas, eu estava olhando para a realidade com os meus olhos, eu estava sendo guiado pelo meu coração. Aliás, o gaúcho gosta muito disso, né? Não tem até uma música assim? Não me perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Meu Deus do céu! Toda vez que você seguir o rumo do seu próprio coração, vai acontecer isso aqui, que aconteceu com esse salmista. Você vai invejar a prosperidade dos ímpios. Você vai olhar os perversos, vivendo sem nenhuma aflição, e vai invejá-los. O nosso coração nos empurra para longe de Deus. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, se tem um conselho que alguém pode lhe dar, que é um conselho diabólico, é esse. Segue o rumo do teu próprio coração. É claro que a música é uma poesia, não estou demonizando a música. Eu só simplesmente peguei a música para que a gente entenda que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Faz o que o teu coração mandar. Imagina um filho pedindo um conselho para o pai. Pai, o que será que eu faço aqui? Caso eu compre uma bicicleta. E aí o pai diz assim, segue o teu coração, meu filho. Opa! É um problema. Seguir o próprio coração é um problema. Então é como se o salmista estivesse, até aqui, ele estava seguindo o coração dele, então ele entra no templo. E a presença de Deus abre os olhos dele. E Deus faz uma obra na vida dele, que homem nenhum pode fazer. Deus faz uma obra na vida dele, que somente Deus pode fazer. O que mudou a visão de Asaf foi entrar no templo. O que mudou a visão daquele salmista foi estar na presença de Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Agora ele entendeu. Olha, por mais que eles ganhem tudo o que eles quiserem aqui, o fim deles não é o mesmo fim daqueles que são salvos pela graça de Deus. E aí ele passa a descrever qual é o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Meus irmãos, tudo o que um ímpio conquista nessa vida, ele deixa aqui. Não sei se vocês já perceberam isso. Ele deixa aqui. Ele pode até levar para o caixão, mas não passa dali. Nada nessa vida se compara com a glória do porvir. Nada nessa vida se compara com aquilo que Jesus Cristo foi preparar.
na glória com o Senhor. Nada do que a gente conquiste nessa terra é comparado com aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Toda vez que nós ansiamos por essas coisas daqui e queremos ter raízes fincadas demais aqui, nós estamos evidenciando a nossa visão distorcida. Mas graças a Deus que quando Ele quer, Ele nos arranca de onde nós estamos e nos traz ao templo. Nos traz de volta para a sua presença e nos diz que não há lugar melhor do que a casa do Pai. Daí então a importância de nós termos sim um lugar fixo. Um lugar em que a gente diga, lá eu cultuo ao Senhor. Ainda mais nos tempos de hoje, que muitas pessoas pensam que é possível cultuar a Deus em casa. Nessa geração do online, as pessoas pensam que pode cultuar a Deus sentado no sofá. Meus irmãos, em casa você assiste culto. Na igreja você participa do culto. Em casa você assiste um culto comendo uma pipoca. Qualquer coisa te distrai. O filho chama, você levanta e vai para a cozinha. Na igreja você precisa ter reverência. Precisa deixar muito evidente o temor do Senhor que você tem. É extremamente necessário cultuarmos em ajuntamento solene, na igreja do Senhor. Aliás, a Escritura diz que a gente não deve deixar de congregar. A igreja é um vislumbre da união que nós teremos de maneira definitiva, plena, perene, santa, indizível, com os nossos irmãos, na presença do Senhor. Não vou na igreja, pastor, porque não, lá tem muita gente assim assada. Talvez você seja pior. Não vou na igreja porque, fulano parece que acordou com os pés destapados hoje, ele nem me cumprimentou. Outro dia talvez foi você. Não vou na igreja por quê, pastor? Não vou. Não vou porque tem muita gente problemática. A igreja é composta por gente problemática, sendo que uma delas sou eu. Pastor não é problemático. Pastor é um homem santo. O único que não é problemático é o reverendo Geraldo. Os outros todos são. A igreja do Senhor é assim, meus irmãos. A igreja do Senhor é um monte de gente problemática, pastoreada por um homem problemático. Mas Deus cuida do seu povo. Jesus Cristo instituiu a sua igreja para que nós congregássemos nela, para que nós o adorássemos nela, para que a gente não simplesmente ficasse sentado no sofá assistindo, para que a gente participasse do culto, para que isso fizesse falta para nós, para que a gente entendesse que estar na casa de Deus é bom, é agradável. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Quantas vezes a gente já teve que aconselhar pessoas dizendo, não pastor, nesse domingo não vou, porque não, domingo eu tirei para passear com a família. Quer lugar melhor do que levar a família toda para a igreja? No domingo, no dia do Senhor? Não pastor, nesse domingo não. E aí, todos os domingos agora, antes era uma exceção. E quando a gente começa a abrir as exceções, a exceção vira regra. E aí, lá de vez em quando, fulano, turista, né? Visitante, daqui a pouco o irmãozinho que recebe na porta vai anotar o nome ali, porque fulano veio, faz 2 meses que não vem quase, porque, o domingo está complicado, pastor, porque estou trabalhando muito, e aí eu tenho que passear com a família. Daqui pouco tempo, a conta vai chegar. Daqui pouco tempo, os filhos não vão querer mais cultuar. Daqui pouco tempo, a sua fé vai se esfriar. Tomara a Deus que Ele queira trazê-lo de volta para que você entenda que não há melhor lugar do que a casa do Pai. Tomara a Deus que a sua visão em determinado momento seja trazida de volta à realidade, para que você entenda que não há melhor lugar do que a casa do Pai. Que a gente precisa se programar, se preparar, ansiar por estar com os irmãos em ajuntamento solene, cultuando ao Senhor. É muito claro o Salmo. Olha, enquanto eu vivia de acordo com a minha vontade, caminhando para longe de Deus, a minha visão era assim, até que
Voltar para a presença de Deus foi um divisor de águas na vida desse salmista. E o meu desejo sincero é que seja, se essa é a sua realidade, que esse seja um divisor de água para você também. Que a palavra de Deus, que a ação do Espírito Santo por meio da pregação da palavra abra os teus olhos espirituais para que você entenda que Deus não precisa ser cultuado, mas você precisa cultuá-lo, você tem essa necessidade. Deus, nós cultuando ou não cultuando, Ele continua sendo Deus. A sua glória não aumenta porque a gente vem na igreja, mas você cada vez que desiste dessas coisas, que se afasta de Deus, a sua fé se esfria. Você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Então termos um lugar para que a gente se reúna no domingo, em ajuntamento solene, é uma bênção. Essa é uma das provas que Deus tem abençoado essa cidade. Que Deus tem abençoado o seu povo. E aí, verso 21, ele diz assim, ó, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava, olha a confissão dele, ele entra no templo, ele volta para a presença de Deus e ele diz, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Ele rasga o coração diante de Deus, ele diz, olha, não, é por isso que a minha visão estava distorcida. Olha o jeito que eu estava. Embrutecido. Ignorante. Estava como um irracional. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Olha a diferença do pensamento dele agora. Antes, olha lá, os ímpios não se estressam com nada, não tem nenhuma dificuldade. E eu aqui, ó. Agora ele diz, o Senhor está sempre comigo. Tu me guias com o teu conselho. E depois, olha para onde os olhos deles estão voltados agora. Olha a diferença que faz uma visão corrigida por Deus. Antes os olhos dele estavam voltados para as coisas dessa terra. Agora ele diz assim, tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Onde será que estão os olhos do povo de Deus? Voltar para a presença de Deus fez com que aquele homem passasse da dúvida à fé. Voltar para a presença de Deus fez com que aquele salmista entendesse que o Senhor recebe o seu povo na glória, que guia o seu povo em seu conselho, e que o alvo principal não é simplesmente abençoar as pessoas aqui, é levá-las para o céu. Que o foco principal da ação de Deus não é tão somente abençoá-las aqui, embora Ele faça isso, e nos abençoe diariamente. Mas o que importa de fato e de verdade, é que o Filho dele morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna. É isso que importa na vida de um crente. Quem mais tenho eu no céu? Olha só como a visão dele agora muda. E ele diz assim, olha, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. A visão dele da glória faz com que ele tenha novos anseios nessa terra. Antes ele estava invejando a prosperidade dos ímpios, porque os olhos dele, por causa da visão distorcida, estava somente nos ímpios, na prosperidade dos ímpios. A glória, agora os seus olhos estão no Senhor. Ele tem ânsias da glória, e ele entende que até aqui nessa terra, o que mais importa é o prazer de nós estarmos na casa de Deus. Meus irmãos, sermos trazidos de volta à presença de Deus, faz com que a gente tenha de fato a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Faz com que a gente seja convicto de que nada nessa terra é mais prazeroso do que estar na presença de Deus. Faz com que a gente seja convicto de que nós não temos bem maior senão o Senhor. Deus corrige a sua visão. Deus corrige a sua visão. E agora ele entende que a aflição
não necessariamente é um sinal de desfavor de Deus. Muitas vezes a aflição é um instrumento que Deus usa para te trazer de volta a uma vida de adoração. Muitas vezes a aflição é o instrumento que Deus usa para te trazer de volta à sua presença. Muitas vezes a aflição é um instrumento que Deus usa para corrigir a sua visão e fazer com que você entenda que não há prazer maior do que estar na casa do Pai. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora ele não está mais preocupado com as coisas dessa vida. Agora ele não está mais preocupado com a prosperidade dos ímpios, que pode ser que eles tenham hoje e amanhã não. Agora ele entendeu que a sua herança é a glória. É morar com o Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É isso que acontece com alguém que está distante de Deus, mas o sacrifício de Cristo o alcança. O Espírito Santo o regenera. Ele entende a palavra de Deus. E aquele que então estava longe, agora é trazido para a presença de Deus. A sua visão muda. Os seus anseios mudam. Agora ele tem ânsias da glória. Repare que no verso 28, eu quero ler o verso 2 novamente, para que você entenda bem a transformação que aconteceu nesse homem depois que ele entra no templo. Verso 2 ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Agora no verso 28 ele diz assim: quanto a mim, a mesma expressão ele utiliza. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Você consegue perceber que a mesma expressão ele usa para dizer: enquanto eu estava caminhando com as minhas próprias pernas, enquanto eu estava olhando com os meus olhos carnais para as coisas desse mundo, eu estava me desviando, eu estava me afastando da fé. Quanto a mim, ele usa a mesma expressão para dizer que depois que Deus o resgatou, o prazer dele está em Deus. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Agora ele passou de um homem que invejava os ímpios, para aquele que vai lá falar para os ímpios: olha, tudo que vocês têm aqui, um dia vai virar pó. O que vocês precisam mesmo é estar na presença de Deus. O que vocês precisam mesmo é reconhecer os seus pecados, reconhecer o senhorio de Cristo. O que vocês precisam mesmo é estar na presença de Deus. Meus irmãos, algumas aplicações nós tiramos desse salmo que precisam ecoar no nosso coração e trabalhar diariamente para que a gente não se afaste da fé. Para onde você tem olhado? Será que em certa medida você não é um desses que... E às vezes isso acontece sem a gente perceber, meus irmãos. Às vezes isso acontece sem a gente perceber. Mas será que você não é um daqueles que nesse momento tem sido guiado pelo seu próprio coração? Se você é um desses, o que Deus está dizendo hoje por meio da pregação da palavra é que se a sua visão está distorcida, Deus é o único que pode corrigi-la. E Deus faz isso por intermédio da pregação da palavra, da aplicação dessa palavra no nosso coração por meio do Espírito Santo. Deus fez isso por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Talvez você seja um daqueles, eu não conheço a realidade do povo aqui, mas talvez você seja um daqueles que em alguns instantes já pensou, em alguns momentos da vida já pensou: para que eu vou à igreja hoje? O culto é transmitido. Para que eu vou na igreja hoje? Eu posso assistir.
Meu desejo sincero é que a palavra de Deus te faça entender que assistir e cultuar são coisas totalmente diferentes. Que assistir o culto e participar do culto são coisas totalmente diferentes. O privilégio que o povo de Deus tem não é o de simplesmente assistir. É o de participar do culto em ajuntamento solene e ter a certeza de que Deus aceita o seu culto não pelos méritos do seu povo, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Se você é um desses que talvez negocie a presença no culto, música para os nossos ouvidos, as crianças no meio da igreja são uma bênção. Se você é um desses, o meu desejo sincero é que a palavra de Deus rasgue o seu coração nesse momento, para que toda vez que você pensar em negociar estar no culto, que você entenda que a visão desse salmista só foi corrigida depois que ele entrou no templo. Que você tenha anseio por estar na presença de Deus. Que a sua vida de fato seja um culto ao Senhor, dentro da igreja e fora da igreja, mas que nesse dia, no domingo, no dia do Senhor, você se prepare já de manhã. Hoje não. Vou receber visita. Vamos lá para a igreja então. Vamos fazer uma visita lá no culto. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Fale isso para os demais. Fale isso para aqueles que dizem, não, o importante é que eu sou a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, você é a igreja quando está junto com os outros. É isso que a Bíblia nos ensina. Você é a igreja quando está junto com os outros. Você não consegue deixar o braço lá em casa e dizer assim, ó, vou deixar meu corpo lá, separado assim do resto do corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor, somos templo do Espírito Santo, mas Deus nos chamou para que nós congregássemos. Nós somos corpo quando estamos juntos. Você não consegue suportar ninguém. A palavra de Deus nos diz isso, suportai-vos uns aos outros. Isso aqui, suportai-vos, servir de suporte. Olha a importância que tem isso aqui, ó. Deixei aqui minha Bíblia, deixei aqui a água também para eu beber. Como é que você suporta alguém sentado no sofá? Como é que você serve de ajuda, de auxílio, de suporte para alguém, se você prefere estar em casa assistindo o culto ao invés de participar? Como é que você se envolve na vida da igreja, se você prefere ficar recluso? Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Cristo nos chamou para que nós congregássemos, por isso nós louvamos a Deus por esse lugar. Meu desejo sincero é que você tenha gosto por estar com seus irmãos. Ah, mas pastor, lá tem gente que é difícil de aguentar, hein? Talvez o seu marido já esteja aí, ó, há anos aguentando. Talvez a sua esposa já esteja aí, ó, anos aturando. Nós somos difíceis. Nós somos assim. A boa notícia é que Deus salva o seu povo, mesmo o seu povo sendo difícil. Mesmo o seu povo sendo pecador, mesmo o seu povo cometendo as piores atrocidades diante de Deus, mas Deus, no devido tempo, alcança o seu povo, o traz para a sua casa, abre os seus olhos espirituais e faz com que o seu povo entenda que as coisas dessa vida não se comparam com a glória que há de vir. Faz com que o seu povo entenda que estar na presença de Deus é necessário, é abençoador, é isso que move o crente. Faz com que o seu povo entenda que o alimento que o crente precisa é a pregação da palavra de Deus, a exposição fiel da Sagrada Escritura. Faz com que o seu povo sinta a necessidade de estar na casa de Deus, porque não há melhor lugar para se estar do que a casa do Pai, junto com a sua família de sangue e sua família da fé. Meu desejo sincero é que Deus abençoe muito essa igreja, aqui nesse lugar. Que seja de fato um marco histórico para a igreja de Bento Gonçalves, não necessariamente porque agora estamos num lugar bonito, espaçoso, não. Mas porque Deus desde lá já tem abençoado o seu povo.
mas porque Deus tem conduzido todas as coisas e tudo o que acontece é para a glória de Deus. Deus abençoe cada um de vocês.